Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo e hoje a gente vai falar um assunto que é bem interessante, que é como que eu faço quando eu tô com uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico? Qual que é o procedimento para fazer? Quando a gente fala sobre crise de ansiedade ou crise de pânico, a primeira coisa que a gente tem que entender, não tem volta, entendeu? A partir do momento que ela começou, você só tem que encontrar uma forma de ela cortar o mais rápido possível. Porque o que acontece? Como é que você trava uma crise de ansiedade ou de pânico? É quando você começa a identificar os problemas de ansiedade relacionados a ela, e através desses problemas de ansiedade você começa a alterar alguns comportamentos para que ela não ocorra. A partir do momento que ela aconteceu, já é um caminho sem volta. Porque o seu corpo está tão embebedado de adrenalina, cortisol, que você não consegue voltar. Então quando a gente pega e vai falar assim, o que fazer nesse processo? Primeira coisa, eu vou ensinar 3 formas de você conseguir lidar com a crise de ansiedade. Existem várias maneiras, eu já ensinei algumas aqui no canal, já vou ensinar outras formas aqui, tem diversas, e essa aqui é uma que funciona muito bem. A primeira coisa é, monta um roteiro do que fazer. Primeira coisa que você tem que entender, crise de ansiedade, crise de pânico é um alarme falso do seu corpo. Então, a primeira coisa que você tem que entender, ela não vai te matar, não vai te fazer mal, eu garanto isso aí. Se for crise de ansiedade ou de pânico, não tem relato de ninguém que morreu por causa disso. As pessoas sempre entram a crise, elas acham que vão morrer, porque é isso que causa a crise em geral. Tem todo aquele desespero, toda aquela angústia, e passa. É só um momento que o seu corpo está passando por um colapso de adrenalina e cortisol. Então o que acontece? Quando você está numa crise de ansiedade ou de pânico, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que ela não vai, vou dizer assim, ela não vai ser para sempre, ela vai ter fim. E quando a gente começa a entender isso, a gente para de fazer aqueles comportamentos desesperadores, de achar que vai morrer, de começar a encontrar alternativas que não vai acontecer. Você só vai tremer, você vai chorar, você vai sentir uma ansiedade muito grande e ela vai passar. O seu corpo, naturalmente, ele encontra maneiras de se acalmar. Quando a gente fala de corpo humano, existem 2 sistemas que são bem relacionados a essa questão de relaxamento e ficar mais ativo. Um deles é o sistema simpático, que ele é responsável pelo nosso mecanismo de luta e fuga, que ele que é o responsável pela crise de ansiedade. Então esse sistema está super estimulado, e aí você começa a ter essa crise, porque é uma forma dele falar assim, temos com um baita problema aqui, joga adrenalina ali que ele tem que resolver um problema. E aí você não tem nada para resolver, porque o seu problema é um medo aleatório que você criou na sua cabeça, e esse medo começa a te causar essa descarga de adrenalina que causa a crise. Então como é que você faz para acalmar isso aí? Aumenta o máximo possível a estimulação do sistema parasimpático, que é o quê? Sistema relacionado à parte de relaxamento. E aí são as técnicas que eu vou ensinar para você. A primeira é aceitar que ela tem fim. Que ela vai começar, que ela vai acabar e que você não vai morrer. Só aceitando isso já diminui muito o tempo que ela vai durar. Porque você vai parar de encontrar alternativas para tentar parar ela, você vai parar de se desesperar e você vai parar de achar que vai morrer. Só esses 3 fatores já facilita muito você passar por essa crise. Porque daí você vai conseguir ter energia para fazer os próximos passos, que é o quê? Criar um roteiro. Primeira coisa, eu vou observar pensamentos que eu tô tendo e vou começar a falar assim, isso aqui não vai acontecer, isso aqui tem fim. Quando eu começo a repetir alguns pensamentos que facilitam a mim lidar com a crise, eu começo a ter como se fosse um mantra para mim lidar com essa situação. Então, isso aqui é só uma descarga de adrenalina, vai passar mais rápido, eu só preciso esperar isso aqui passar da forma mais tranquila possível, isso aqui não vai me causar nenhum tipo de problema, isso aqui eu não vou morrer por causa disso, eu tenho que só aceitar que ela vai passar, ela passa aí no máximo em 10 minutos, o negócio vai ser mais rápido, então se eu me acalmar e entender que é uma crise, vai passar mais rápido. Esse tipo de mantra, ele facilita você lidar com a questão da crise. E aí começa a vir alguns outros exercícios que você vai fazer junto com esses mantras, que é o quê? Respiração. Por que a gente fala sempre em técnica de respiração e contração? Quando a gente fala nessas técnicas, é literalmente formas de você estimular o nervo vago, você estimular o sistema parasimpático e você começar a diminuir esse procedimento relacionado às crises. Então o que você vai fazer? Você vai usar aquelas técnicas tipo a 478 que eu já ensinei aqui no canal, tem aquela 444, tem técnicas que você coloca a mão na barriga e no peito, tem diversas técnicas, algumas aqui eu já coloquei e eu vou ensinar 2 aqui que são as mais fáceis. Uma é a 444. O que é esse 444? Você inspira o ar por 4 segundos, segura por 4 e solta por 4. Você vai fazer esse procedimento sem parar, repetindo ele, e até você sentir que deu uma melhora. A mesma coisa é o 478. Você vai inspirar por 4 segundos, segurar por 7 segundos e soltar por 8. Você vai repetir esse procedimento até você sentir que está melhorando.
Aí você fala pra mim assim, Giovanni, mas não dá pra acabar com a crise, eu não consigo respirar na hora. Consegue sim. Você tem a impressão de que você não consegue. Porque a primeira coisa que você tem que entender, não importa a técnica em si, a técnica é irrelevante. A técnica é só basicamente uma forma de falar pra você assim, respira mais devagar. Então não faz diferença se você conseguiu completar ela inteira, não faz diferença se você conseguiu fazer 4 ou 5 ou 3 segundos. Isso é irrelevante. O que é relevante é o quê? Eu preciso diminuir o fluxo de respiração que está passando para mim. Se eu diminuir os fluxos de respiração, eu respiro mais devagar e automaticamente eu começo a estimular o sistema parasimpático. Que é o quê? Basicamente, eu diminuindo esse sistema, meu corpo começa a se acalmar automaticamente. Então eu respiro, seguro o ar e solto. Respiro, seguro o ar e solto. As contagens é só para você conseguir fazer esse procedimento de forma clara e coesa, sem ficar tipo... Isso aqui te causa crise. Faz isso aí. Se você fizer isso aí durante 30 segundos, 1 minuto, eu te garanto que você entra numa crise rapidinho. Porque isso aí cria as crises. É esse comportamento que você faz durante a crise que aumenta a chance dela acontecer. Então, se você está passando por uma crise, faz esse processo de criar esses mantras de comportamento, aceitar alguns pontos que está acontecendo e manter a respiração de forma lenta. Isso aí vai diminuir consideravelmente a crise. E o último passo, que é o passo mais tranquilo, que é o quê? Fez esses 2 passos, começa a dar uma volta na sala onde você está, sai um pouco do ambiente, vai andar um pouco em algum lugar, só anda de um lado para o outro, faz alguma coisa, que é literalmente só para você desfocar um pouco disso. Você já começou a acalmar a crise, você já saiu daquele transtorno todo, agora só precisa, vamos dizer assim, descarregar o restante da adrenalina. Se você fugir do ambiente, não é isso que eu estou falando, se você fugir, piora, tá? Não fuja do ambiente. Aprenda a lidar com isso de forma calma. A crise de ansiedade, ela vai vindo e depois ela se intensifica. Se você começar a fazer esse procedimento que eu estou te falando, quando você perceber que ela está vindo, você vai começar a travar ela antes dela intensificar. E se por acaso ela se intensificar, é sempre o mesmo procedimento. Ela vai, intensifica e cai. Vai, intensifica e cai. Então se você está passando por crises, tem crises constantemente, pode ter certeza que esse é o mesmo procedimento, você já deve ter percebido isso. Então essa forma que eu estou te passando aqui para você é uma das milhares de formas de você fazer esse procedimento ser mais curto e mais rápido. Então você está passando por uma crise, segue isso, recapitulando. Cria um roteiro de pensamentos, de comportamentos em geral, que você vai fazer. Respira de forma devagar, prática, tranquila. Tá? E no final, quando você sentir que passou, você se movimenta um pouco para descarregar o restante da adrenalina. Fez esse procedimento, você vai sentir que a crise passou mais rápido. Após isso, busca o atendimento psicoterapêutico. A terapia vai te ajudar. Ela vai conseguir te auxiliar a lidar com esse tipo de coisa, vai te ensinar a identificar os gatilhos, vai te ensinar outras formas de você lidar, e você vai começar a identificar antes dela começar. Lá de manhã, quando começou a vir aquele sentimento que está te causando a crise agora, você vai começar a aprender a identificar lá no começo. Você vai começar a identificar outras coisas. Isso aqui que eu te passei é uma das várias e várias formas de você lidar com isso. Cada pessoa tem uma forma diferente, mas essa aqui é a mais prática para funcionar. Beleza, pessoal? Quem precisa de auxílio psicológico, eu trabalho com psicoterapia online, tem minhas redes sociais aqui embaixo, tem meu contato. Entra lá, se inscreve, vamos marcar um horário que eu tenho certeza que a psicoterapia vai te ajudar a lidar com isso aí. Terapia ajuda e funciona muito bem. Funciona com todas as pessoas. Você só tem que começar a usar o que está sendo ensinado na prática. Eu sei que muitas pessoas que vão treinar isso aqui, a primeira vez não vai dar certo, e é normal. Mas você continua praticando que isso vai fazer você diminuir as crises. A crise de ansiedade, a única coisa que você tem que entender muito claramente que é o quê? É o teu corpo te preparando para você sobreviver. Mas ele tenta fazer isso no momento onde não deveria fazer. E é por isso que você entra em crise. Não é muito diferente quando você vai falar com o seu chefe e você começa a tremer. É um processo muito parecido. A diferença é que na crise está embebedado de adrenalina e você não consegue lidar com isso aí. Então você faz o procedimento, vai diminuir a adrenalina e você vai ficar tranquilo novamente. Beleza, pessoal? Meu nome é Giovanni, sou psicólogo. Se precisar de alguma coisa, entre aqui em contato, como eu falei pra vocês, se inscreve no meu canal aí. Tem no meu Instagram também, tô postando várias coisas direto. E entre em contato comigo que eu consigo te auxiliar com essas crises que você está passando. Beleza, pessoal? Tudo de bom pra vocês, até mais. Tchau, tchau.